Olá, boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou a Tati Ribeiro. Depois que soltar aqui que estava travado, eu sou o Johnson Rigueira. E o tema de hoje é: esse é o primeiro passo para você se tornar um engenheiro acima da média. É isso aí. Esse foi um dos temas mais desafiadores. Eu estava falando com a Tati hoje, a hora que a gente estava scriptando, né, esse tema. Assim, olha, esse tema, ele é desafiador, porque ele não é muito claro, ele não é muito tangível para muita gente. Esse tema é um dos mais desafiadores, porque ele não é muito claro para muita gente. E é um desafio mesmo falar sobre esse assunto aqui, né? A gente vai colocar aqui do nosso ponto de vista, tá? Com o conhecimento que a gente tem, e eu tenho certeza que você vai absorver bastante coisa aqui hoje. E como sempre, a gente começa, né, explicando o que é esse, né, o passo, o que é esse, o que é o isso, né? Já deu para perceber que se esse é o primeiro passo, e aqui nessas lives a gente fala de atalhos e obstáculos para você se tornar um engenheiro acima da média, esse então é um atalho para você se tornar um engenheiro acima da média. E esse atalho não é mais conhecimento técnico. Não é com mais conhecimento técnico que vai ser o seu primeiro passo para poder se tornar um engenheiro acima da média. Outra coisa, ele não é clareza. A gente falou de clareza lá na semana passada, foi o primeiro tema que a gente falou. Na live 1. Ele está conectado com clareza, mas ele não é clareza. Ele é diferente, tem uma sutileza importante. Ele é o que mais te faz ter controle da situação. Ele faz você tomar decisões mais assertivas. E é o que mais evita você ter problemas lá no futuro. E aí você já está pegando que isso está relacionado com clareza, porque, poxa, a clareza também faz, né, eu ter controle da situação, a clareza também faz tomar decisões mais assertivas e também evita problemas na frente, mas esse é mais potente, é uma coisa mais potente ainda. A gente está falando aqui de consciência, que é diferente de clareza. É mais o viver o momento presente, né? Então, só que a gente já está falando de viver o momento presente, estou vendo que tem comentário ali, ó, de boa noite, Ana Júlia, boa noite, que nome lindo! A nossa filha Júlia. E ela adora a música Ana Júlia, ela fica maluca quando escuta Ana Júlia. A Kelly, que também está aqui, boa noite, Kelly. Boa noite. Então, isso que a consciência que a gente vai falar aqui é de estar focado no presente, né? Claro, tem neurociência por trás, tem gente que pesquisa muito, né, da parte de neurologia, questão de mente, cérebro, corpo, né, a mente relacionada com a consciência. Então, a gente não vai entrar nesse nível, mas a gente quer trazer aqui algumas situações para poder desenvolver a respeito da consciência, mostrar a importância disso, né, de estar no momento presente, para você ser um engenheiro acima da média, porque a grande maioria das pessoas faz no automático, e essa é a diferença de você estar consciente no momento presente, atuar de forma consciente nas ações, em cada uma das ações, do resto das pessoas que trabalham no automático. Um ótimo exemplo para isso, né, e eu sempre, acho que eu já falei isso algumas vezes, né, é a questão do dirigir. Quando a gente dirige, a gente vai muito no automático. Quando a gente começa a dirigir, não, a gente tem que estar muito focado. Mas a gente vai hoje, depois de anos de carteira, você entra no carro, liga o carro, parece que o carro vai sozinho. Quantas vezes você chega num lugar e desliga o carro e fala assim, cara, não lembro por onde eu passei. Né? Quer dizer, é claro que você sabe o caminho que você passou, porque você passa ali todo dia, mas você não lembra de ter passado por ali. Você não sabe os detalhes do caminho, né? Como o caminho estava naquele dia. Ou aquela hora que eu passei em frente, sei lá, uma determinada obra, construção,
ou um ponto de referência, seja... né? Eu não lembro de ter passado por ali hoje, mas é claro que eu passei por ali. O que aconteceu? Olha só, é claro que eu passei. Clareza eu tenho. Clareza eu tenho. Eu não tenho a consciência daquele momento. Então, quando você dirige, né, de uma forma consciente, então você tem mais controle da situação. Porque se em algum momento desse, que você olha para trás e fala assim, cara, é claro que eu passei por ali, mas eu não estava consciente, se tivesse tido alguma situação de risco, muito provavelmente você não teria visto. Você não teria visto. E se você estivesse consciente, então sim, você teria mais controle da situação. Se você estivesse consciente, então a decisão que você teria que tomar em um determinado momento de risco seria mais assertiva. Olha só, e vai relacionando tudo isso com a engenharia, tá? Porque o jeito que a gente faz uma coisa é o jeito que a gente faz todas as coisas. Isso aí é um estudo científico que mostra realmente isso. E a gente falou sobre isso algumas lives atrás também, né? Tudo se conecta aqui. E, conectando a última parte aqui, né? Quando você está consciente, você evita problemas futuros. Claramente, quando a gente está dirigindo de uma forma consciente, a gente evita problemas futuros. Eu dirijo com uma distância de segurança consciente, porque muitas vezes eu estou com pressa, meu pensamento, né, não está focado ali no que eu estou fazendo, ele está focado na reunião que eu tenho que chegar. E aí eu fico muito perto do carro da frente, como se isso fosse fazer alguma diferença. E não vai. Se eu tenho consciência disso, cara, estou atrasado, vou chegar atrasado, e por isso eu vou manter a distância de segurança para, além de ter o problema de chegar atrasado, eu não ter o problema de um acidente de trânsito. Chegar atrasado por causa de um acidente, porque isso chega mais atrasado ainda. Ou nem chega, né? Ou nem chega. Então, essa é a questão de estar consciente. E isso a gente relaciona com absolutamente tudo dentro da área da engenharia. A forma como você desenvolve o seu trabalho, projeto, reunião, enfim. A engenharia tem muitos processos. Se a gente não está consciente, né, da etapa que a gente está passando no processo, se a gente não passa aquela etapa muito focado, a gente falou de foco aqui também, mas a gente não passa muito focado, muito consciente do que está fazendo, depois, lá na frente, é que a gente vai pegar e falar assim, nossa, será que eu lembrei de mexer naquele parâmetro? Né? Então, se você mexeu tudo ali no automático, depois aquela coisa vai virando uma bola, você pode enxergar o problema só muito lá na frente, onde não dá mais para voltar atrás e corrigir de forma econômica. E olha, segura. E olha só, né? Quando isso aí acontece de madrugada. Você falou isso agora? Não, eu falei assim, a gente lembra, né? E se acontecer de madrugada, pior ainda, né? Quando você tá ali, né? Entregou um trabalho e tal, e aí você tá dormindo e de repente vem assim, eu me lembrei de verificar aquele parâmetro, não sei das quantas, lá na metade do processo. Nossa, não sei. Aí você passa a madrugada inteira sem dormir, porque você não tem essa consciência, né? Você não fez consciente aquilo dali. E aí, na hora que você chega o dia seguinte para poder trabalhar, você gasta pelo menos a manhã inteira indo atrás de um parâmetro que, de repente, você vai ver e você fez direitinho, sim. Então, se você tivesse algumas sacadas que a gente vai dar aqui, você não teria perdido a sua noite. Vamos analisar isso por 2 pontos. Né? Você está dormindo, você acorda, lembra disso e fica remoendo isso a noite inteira. Situação 1. Chegou lá, fez toda a verificação. Cara, não, eu não tinha feito. Pô, ainda bem que eu lembrei, não sei o quê. E consigo refazer isso aqui. Tudo bem, que ótimo, mas você perdeu tempo e perdeu a noite de sono. Situação 2. Você acorda no dia seguinte, chega no trabalho, faz toda a verificação com todo o tempo que isso leva para ser feito e fala assim, ufa, sim, eu tinha feito, não sei o que bom. Pois é. Por que você perdeu a noite? Por que você perdeu a noite de sono? Se você tivesse feito conscientemente, com certeza você não teria perdido a noite de sono.
né? Quantas vezes, né, outro exemplo aí dentro da nossa área, né, dentro da engenharia, a gente vai para uma reunião e tá lá, tem que decidir determinado assunto. Aí você começa a reunião, aí a pessoa fala alguma coisa e sua cabeça vai lá atrás, coisa que você fez há 3 meses atrás, ou então ela vai lá na frente, coisa que você tem que fazer lá na frente, e aí você não tá ali mais na reunião, e tem hora, né, que até a pessoa que tá levando a reunião fala assim, e aí, o que você acha? Aí você fala assim, Todo mundo já passou por não, isso. eu acho bom, É. e você não faz a menor ideia do que você tá achando bom, né? Porque a sua cabeça foi, né? Então, esse é o maior desafio que existe, né? A gente fazer tudo com consciência. Porque, efetivamente, quando a gente está fazendo alguma coisa, a nossa mente ela vai embora. É muito fácil ela ir embora. E o exemplo que o Johnson deu, né, principalmente no trânsito, né? O trânsito pode não ter a ver com engenharia, né? Me reforçando aqui de novo, mas tudo que a gente faz, né? A forma como a gente faz uma coisa é a forma como a gente faz todas as coisas. Quando a gente está ali no trânsito, como é fácil a cabeça da gente ir embora, né? Principalmente quem passa muitas horas no trânsito. Todos os dias, né? E esse exemplo que a Tati deu da reunião, ela deu um exemplo de você dentro da reunião. Mas eu vou um pouco mais longe. Eu vou na questão da consciência de participar da reunião. Quando você não tem consciência disso, você simplesmente tem uma agenda onde figura ali uma reunião naquele horário. Automaticamente você vai para aquela reunião e automaticamente você já coloca na sua cabeça mais uma reunião que vai durar 9 horas, que vai chegar no final do dia e ninguém sabe direito o que vai fazer. Se você vai para uma reunião de forma consciente, você sabe qual que é o assunto da reunião, qual que é a pauta da reunião, e você conduz aquela reunião dentro daqueles tópicos, de forma que a reunião se torna muito mais produtiva, né? Ela é mais eficiente. Então, você evita esse tipo de situação, você evita problemas futuros, como a gente comentou ali, porque tudo está muito bem discriminado, focado. E bem provavelmente, se é uma coisa séria, você vai ter uma ata daquilo ali, e aonde as pessoas têm a consciência e a clareza do que está sendo colocado ali. Porque uma coisa que é muito comum também é das pessoas falarem que estão de acordo e depois falam, não tem disso não. Não, mas olha lá na ata. Assim, gente, mas quando que colocaram isso aqui na ata que eu não lembro? Atenção, né? Não estava consciente na hora presente. de assinar, né? E é por isso, então, que essa consciência, o que viver no momento presente, que focar no presente, focar no que você está fazendo, é realmente um atalho para você ser acima da média. Porque a média, né, a grande maioria das pessoas, ela foge do momento presente o tempo inteiro. É muito normal fugir do momento presente, mas existem técnicas para você voltar para o momento presente. Existem ferramentas para você aumentar esse nível de consciência. E aí, você tendo essas ferramentas, você é certamente acima da média. Uhum. Tem vários caminhos para a gente fazer isso, né? Inclusive, um deles a gente vai citar aqui, está no livro que a gente está lendo, a Tati está quase terminando, gente. É uma técnica que os japoneses usam, tá? Que é apontar e falar. Isso está explicado. Eu vou tirar ele daqui, gente. Vai tocando, tá? Isso está explicado no livro Hábitos Atômicos, né, do James Clear. Ele conta lá, na verdade, né, uma técnica que o Japão utilizou e que reduziu significativamente o número de acidentes de metrô. É a técnica do apontar e falar. Ao invés de simplesmente conferir a velocidade, ao invés de simplesmente conferir que a porta do vagão foi fechada e coisas desse tipo, eles passaram a falar, estou conferindo que a velocidade está certa. Estou conferindo que a porta está fechada, as portas estão fechadas. E simultaneamente apontando para o local aonde está acontecendo o que eles estão falando, né? E isso efetivamente reduziu muito os acidentes, porque dessa forma eles estão presentes para o que está sendo feito.
Não é simplesmente olhar. O olhar simplesmente é no automático. Na hora que você tem que falar, apontar, você está trazendo a consciência muito maior para o momento presente. Essa técnica é bem interessante. Vale a pena a gente fazer isso? Claro que vale, né? Tem várias áreas de processos da engenharia onde a gente pode aplicar isso, seja em verificação de projetos, seja diretamente em obra, ou num processo de indústria, na indústria, verificar que, né? Qualquer área. Verificar antes de ligar todos os equipamentos, verificar que está tudo correto, né? Antes de fazer, de ligar o processo, né? Uhum. Então, qualquer dessas áreas é válido. Agora, tem coisas que são mais simples, né? Como um checklist, por exemplo, que também pode ser feito e claro, né? Pode falar. É uma forma, né, de materializar a sua consciência, né? Para você não ter que ficar o tempo inteiro confiando na sua memória, usar a sua memória, gastar energia numa coisa que pode estar numa folha de papel, né? A verdade é a seguinte: nunca confie na sua memória. Nunca confie na sua memória. A memória, o nosso cérebro ele não foi feito para isso, né? Para esse tipo de tarefa. E quando a gente entende isso, a gente ajuda ele, né, a economizar energia e ele vai ser muito mais focado. A gente vai ter mais controle da situação. Então, use um checklist, né? É uma forma, como a Tati falou, de materializar essa consciência, né? É claro que tem, assim, meio que dois estágios, dois planos, né? De consciência. Tem a questão da consciência do ser, né? De coisas que não tem como eu ter um checklist, né? Por exemplo, né? São coisas que a gente exercita, isso que a gente pratica. A escuta ativa, né? Quando eu estou diante de uma pessoa e eu escuto efetivamente o que ela fala, para poder entender o que ela quer dizer, em toda a fala da pessoa, não até o ponto em que eu quero responder. Às vezes é assim, a pessoa começa a falar, chega, vou responder isso. E aí você está formulando uma resposta e a pessoa ainda tem 1 minuto de fala e você já foi, né? Então, isso é uma questão de consciência, né? No coaching a gente desenvolve bastante isso, é muito interessante, mas é um exercício nosso, né? Dirigir conscientemente, não tem um checklist para isso. Né? Imagina, né? Você vai tirar a mão do volante para poder marcar o checklist. Né? Mas tem assim, cara, eu vou de tal lugar para tal lugar, vou passar por tal caminho assim, consciente. E aí, durante o caminho, você vai, olha, estou passando por tal caminho assim, tem isso, tem aquilo, estou passando marcha, o que seja, tá? Então, mas é uma coisa assim, do ser, né? Mas, por outro lado, tem momentos, né, e determinadas tarefas nas quais a gente pode utilizar de ferramentas para puxar essa consciência, materializar efetivamente isso, né, dentro das nossas tarefas. E isso te leva a ser uma pessoa diferenciada, te leva a ser um engenheiro acima da média. Por quê? Você acaba cometendo menos erros. Poupa energia. Você chega no final do dia, você tem mais energia do que as outras pessoas. Porque você passa a ser mais produtivo. E aonde que vão os olhos dos líderes que estão ali acima de você, né, do RH, da diretoria? Os olhos vão focar em você e você passa a ser referência, né? E lembra a gente comentando ontem, né? Se uma pessoa pode fazer, as outras também podem fazer. E aí, os líderes que estão olhando para você vão falar assim, cara, se esse cara pode fazer, os outros também podem. Exato. Né? Então, como é que eu faço? Eu vou colocar ele como líder para ele fazer as outras pessoas fazerem como ele. Isso é ser acima da média. Né? E não tem nada a ver com o técnico isso. Não. Se supõe que o técnico mínimo você já tem. Eu sou um pouco suspeita para falar de checklists, porque eu amo checklists, né? Na época que a gente tinha escritório de projeto, eu tinha o checklist meu e eu tinha o checklist dos estagiários, que era para eles seguirem o checklist. E eu sempre que eles me entregavam uma coisa, eu falei assim, olhou o checklist? Marcou o checklist? E eu pegava e seguia, conferia todo o trabalho deles com o checklist.
Sempre. Por quê? É muito fácil a gente esquecer do que tem que ser feito. Mas se a gente vai marcando ali tudo, fica muito mais simples, né? Fica muito mais simples. E olha que nessa época, a gente ainda não tinha essa consciência. Era uma coisa meio que intuitiva. Era natural, essa era intuitiva. Era uma forma de barrar problemas. Isso. Literalmente era isso. Não tinha toda essa consciência. Agora é que, de uns tempos para cá, a gente tem essa consciência. E aí fica mais potencializado ainda. E continuamos tendo checklist, só que agora para outros processos, que não são os processos de projeto, né? Tipo cozinha, roupa para lavar, essas coisas. Tipo os e-mails que tem que enviar para vocês, para lembrar das aulas, das lives, coisas desse tipo, não é? E é isso, né? Do mesmo jeito, né, que a gente fala aqui, a gente fez muitas coisas antes de ter toda essa consciência e a gente errou, a gente também fez coisas que a gente intuitivamente acertou, né? Essa foi uma das que a gente acertou. Do mesmo jeito que a gente aqui, a gente coloca a realidade. Nós somos pessoas normais e reais. Do mesmo jeito que algumas vezes a gente errou e a gente já fala aqui que a gente errou e agora a gente faz diferente, tem algumas coisas que a gente já acertou desde o começo e a gente fala aqui também que já acertou desde o ponto de vista que a gente tem hoje, o que é acerto, o que é erro. E pensando sempre que, assim, um erro é uma possibilidade de aprender. Oportunidade de aprendizado, né? Então, o caminho é esse aí. Mas muitas pessoas falam, né? Não, eu não preciso desses negócios de checklist, não sei o quê, porque minha memória é boa, né? Beleza, sua memória pode ser excelente. Eu prefiro continuar guardando na minha memória coisa eu não tenho como ficar colocando no papel. Eu prefiro continuar guardando na minha memória uma lembrança de uma viagem, coisas desse tipo, do que ficar guardando na memória se eu vinculei da forma certa o pilar, não sei das quantas, no programa, poxa. Né? Se eu conferir uma coisa ou outra, isso aí eu posso pôr no papel, né? Isso aí, muita gente não sabe disso, mas realmente é assim que funciona. Nosso cérebro é um baita de um computador, tá certo? Então, se você quer guardar uma coisa na memória, tem uma parte que guarda na memória e tem a outra parte que fica te perguntando assim, você está lembrando daquilo? Você está lembrando daquilo? Você está lembrando daquilo? E cada vez que você tem esse loop que está te perguntando para você saber se você está lembrando daquilo, você está gastando energia. Então, para que isso, cara? Um lápis, papel e pronto, tá resolvido. Tem gente que fala, não, com checklist eu perco tempo, porque eu tenho que ficar, além de fazer o negócio, tem que ficar lá dando risquinho. E tem sentido, de certa forma tem sentido, né? Quantas empresas a gente vê que ficam presas numa burocracia sem fim, né? Então, assim, tem sentido a pessoa que fala isso. O que não tem sentido são os extremos. Essa é a grande questão. Os extremos não fazem sentido. E aí, isso está relacionado com perfil comportamental, que a gente já falou sobre isso aqui, né? Então, dependendo do perfil comportamental da pessoa que vai fazer o checklist, você pode ter, assim, infinitos itens para praticar ou 3 tiques macros que acabou. E os dois são ruins. Então, a questão é você interagir aí com a sua equipe, né? Verificar qual que é o ótimo, qual que é o equilíbrio entre uma verificação que vai te dar garantia que tudo está certo e uma produtividade, né, que não te trava todo o processo. A Kelly está colocando ali, né? Checklist é bom também para que a equipe execute a tarefa ou faça a inspeção de forma mais homogênea. Exatamente. Também demonstra segurança para o cliente. E olha só, dependendo do perfil comportamental do seu cliente, cara, ele vai amar saber que você faz isso, né? É extremamente importante saber de perfil comportamental, gente. Sinceramente, a gente comentou isso aqui em várias lives, mas é porque realmente isso aí muda completamente os resultados. Como o seu coach falou outro dia, né? Não, é meio bruxo isso, né? Bruxaria. Isso é meio bruxaria, né? É bruxaria, mas não, quer dizer, não é bruxaria, parece que é, mas não é, né? É ciência mesmo, é ciência. Bom, mas
o ter essa consciência, né, o estar presente, estar ali, né, no momento presente, tem uma forma certa de se fazer, tem uma forma errada de se fazer, né? A forma errada de se fazer é uma coisa muito curiosa isso. Você pode achar que não tem nada a ver, mas faz todo sentido. A forma errada de você atuar com consciência é com raiva. Não tem o menor sentido a gente ficar, cara, mas eu já cometi esse erro 1 milhão de vezes, não sei o que, eu tenho que ser consciente, tenho que... Cara, não tem sentido isso, né? É uma coisa que precisa ser trabalhada, é uma coisa que você tem que exercitar, né? A consciência, ela precisa ser exercitada, porque quando você faz isso com raiva, e olha só que sacada louca essa, a raiva é um sentimento primitivo. O sentimento seu primitivo, ele não está no seu córtex pré-frontal, que é, olha só que nível que está chegando aqui, que é a área de raciocínio lógico. A raiva, ela está no primitivo, que é lá atrás do límbico, né, que é no cérebro reptiliano. Eu estou falando de algum neurocientista aqui, por favor, não me apedreje, né, mas é o básico. Então, como a raiva é um sentimento primitivo, é meio que incompatível o primitivo com a consciência, porque a consciência é uma coisa racional, né, e a raiva, ela muitas vezes é irracional. Então, é incompatível isso. Então, buscar uma consciência estando com raiva não é uma forma certa, né? É uma forma errada de se fazer. A outra, né, é porque os outros querem, né? Então, assim, você pegar e preencher um checklist simplesmente porque os outros mandaram, e aí você faz aquele negócio no automático. Então, foi assim, é mais uma coisa que você está fazendo no automático, não porque você tem a consciência da importância daquilo, da importância de você estar consciente. Eu não sei se você sabe, né, mas mais de 40% das ações que a gente faz durante o dia, elas são automáticas. Literalmente automáticas. A gente nem não pensa em absolutamente nada. Você sabe o que você está fazendo, mas você não pensa para fazer. Né? Um exemplo claro disso, que a gente passa, assim, praticamente todo dia, é pagar uma conta. Sei lá, você chegou numa farmácia, quem tem cachorro e tem criança pequena vai sempre na farmácia, né? Então, chegou lá, você pega suas coisas, coloca, entrega no caixa, e aí, o que acontece? Você escuta aquele bip, 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 que é passando os itens, né, no leitor, e aí a pessoa fala, né, quanto que é, você automaticamente tira a carteira do bolso, um homem normalmente tira a carteira do bolso, puxa o cartão de crédito, puxa o cartão, enfia o cartão, a pessoa pergunta, né, crédito ou débito? Você responde, você nem prestou atenção na pergunta dela, você simplesmente sabe que ela fez a pergunta e responde o seu automático, seja crédito ou seja débito. Põe lá a sua senha e muito provavelmente você nem olhou no visor se o número estava correto. E muitas vezes, depois que você pegou o cartão de volta, que a mulher te entregou o ticket, é que você foi pegar e olhar, nossa, nem tinha reparado no visor que o número estava certo, que o valor estava certo. Coisas que a gente faz, né, no automático. Então, na verdade, você tem que ter essa consciência, estar no momento presente, conscientemente. É uma coisa meio redundante aqui, né? Não, mas agora eu lembrei por que eu contei toda essa história. Porque quando você faz um checklist no automático, não adiantou nada. Né? Agora fechou. Fechou. Aí você pega lá e isso. E tem muita gente que fala assim, em vez de item por item, esse aqui, então, esse aqui. Não, tal coisa, esse. Cara, isso. Não é assim que faz? Tem muita gente que faz assim. Verificação de projeto. Eu que atuei como estagiário da Tati há algum tempo, eu era mestre em fazer isso, cara, tá errado. Tá errado, né? Não, é item por item, correção de projeto. Esse aqui eu fiz, esse aqui. É um por um, porque senão o quê? Vira automático. Virou automático, não adiantou nada ter o checklist. Você não está consciente, você não está no momento presente. E aí me dava duplo trabalho, né? Porque eu tinha que conferir que o check estava certo. Fui demitido como estagiário.
Bom, então você tem que estar consciente e fazer a coisa ali, né, direitinho. Ó, o checklist, né, verificou um tanto de coisa ao mesmo tempo, foi lá, marcou 10 itens no checklist, um por um. Estou consciente, estou verificando, esse está, aquele está, né? Existem ferramentas, né? Então, utilizando ferramentas, tanto para essa consciência do ser, quanto essas ferramentas para materialização da consciência, né? No caso das engenharias, tem muitos jeitos, né? Checklist é uma das coisas que a gente pode fazer, porque é a mais prática, né? Então, antes era o checklist, era ali na folhinha de papel, vai ser ali num tablet ali, vai marcando com o dedinho ali, né? Fica muito mais rápido, muito mais fácil, né? Eu me lembrei de uma situação aqui. Eu, uma época, trabalhei em banco. Eu trabalhei como office boy interno, depois, enfim, virei caixa, não atuei como caixa, porque fazia engenharia, mas, enfim, trabalhei como banco. E nessas funções internas, tinha vezes que eu tinha que entrar dentro do cofre do banco. Ali ficava o pessoal que mexia realmente gestionava todo o dinheiro. Eu estou falando para vocês aqui quando eu tinha 17 anos, né? Quase 30 anos atrás. Caramba. É isso mesmo? Isso mesmo. Pois é. Enfim, não, 23 anos atrás, quase 23. Enfim, por aí, vai lá. Quase 30. O que eles faziam? Né? Não tinha computador na época, para ter uma ideia, não tinha computador na época. Eu participei da implantação de computador dentro do banco que eu trabalhava. Então, o pessoal lá que ficava nesse departamento, que saía para tirar o dinheiro do cofre, eram 3 pessoas. Um contava, o outro contava e o outro contava para poder tirar aquele dinheiro. Podia ser assim, cara, podia ser R$30. O cara passava nota por nota, individual, em cima da mesa, entregava para o outro, individual, os 3, porque não podia ter erro, né? Era um negócio, assim, absurdo. Claro, falando R$30, mas também podiam ser R$3.000 e R$30.000, né? É claro, tinha maquininha para contar o dinheiro ali, mas de valores muito grandes, mas era uma forma de fazer. Não tinha como ser um checklist. Isso tinha que ser individual. Tinha que ser, mas era uma forma de verificação, né? Que estava consciente do que estava fazendo. Porque uma pessoa sair, né? E ir ali para fora, a mente dela ir para fora e passar 3 notas achando que passou 4, é uma coisa. Agora, que 3 pessoas cometam o erro, é bem mais difícil. Bem mais difícil. E né, que existe sempre o 3, né? O número 3 sempre, porque o 3, você nunca tem empate. Né? O 3 é um mistério, um mistério da ciência, é verdade. A gente pode um dia conversar sobre isso. Sobre o número 3, né? É um mistério da ciência, realmente. Então, e você pode começar, né? E tendo essa consciência com pequenas coisas, né? Muitas pessoas falam do 3, 2, 1, agora. Né? Então, você está consciente daquilo que você vai fazer. Então, você chama para a consciência ali, ó, 3, 2, 1, agora, comecei. A consciência para o nosso cérebro é independente da ação que você está fazendo. É independente, é a decisão. É independente se você está dirigindo um carro, tá? Ou se eu estou pegando o papel que está em cima da mesa aqui. A questão é a forma. Então, você pode treinar, você pode desenvolver, pode praticar a sua consciência em pequenas coisas. Pequenas. Cara, vou pegar a caneta, vou escovar o dente, vou cada uma dessas pequenas coisas. Porque a partir do momento que você vai praticando conscientemente isso, essa consciência ela vai se estendendo para outras ações maiores e mais importantes. Então, nunca subestime, né, o poder do pequeno e da constância. É assim que funciona. Consciência nas pequenas coisas vai te levar a ter consciência nas grandes coisas, porque a forma como eu faço uma coisa é a forma como eu faço todas as coisas. Então, vamos lá para algumas dicas, uns pequenos passos que você pode começar a dar desde já para começar a ser um engenheiro acima da média com relação à consciência a viver no momento presente.
A primeira a gente já falou algumas vezes aqui, e ela fez muita diferença e faz muita diferença na nossa vida. A gente não fazia isso há anos atrás, tem menos tempo que a gente faz. Meditação. A meditação te ajuda a trazer para o momento presente. A meditação constante faz com que você se acostume com o processo e consiga voltar sempre mais fácil. E o momento que você percebe que está fugindo, a gente falou disso na live que a gente falou sobre foco, né? Principalmente quando você já está acostumado, fazer 3 respirações profundas, você já consegue voltar à consciência do momento presente. De 3 a 5 respirações já é um grande passo para isso. E eu vou repetir o que eu falei aquele dia. Por que disso, né? O porquê da respiração? Porque o único momento que você pode respirar é no momento presente. Você não tem como respirar no passado, você não tem como respirar no futuro. Então, não tem nada que te conecte mais com o momento presente do que o ato de respirar. Então, quando você respira profundamente, buscando visualizar o caminho que o ar está fazendo, entrando pelo seu nariz, indo pelos pulmões, e saindo e soltando, e você buscando isso conscientemente, te traz para o momento presente. É fantástico quando a gente entende isso, e é fantástico como a gente consegue ver que, à medida que você pratica, vai ficando cada vez mais rápida essa volta, né, esse retorno para o momento presente. Tem pessoas que falam também do colocar a mão no coração e sentir a batida do coração, porque a batida do coração também só acontece no momento presente, né? A diferença é porque a respiração acaba sendo mais potente, é porque a batida do coração você não controla. Agora, a respiração você controla, né? Você controla esse ritmo da sua respiração. De certa forma, a gente acaba controlando um pouco a batida do coração também, mas o controle é muito maior na respiração. Bacana isso. Né? Bom, segunda dica, né? Faça checklists do que seja. Monte o seu checklist. Monte o seu dentro do seu processo, converse com a sua equipe, né? Desenvolva essa ferramenta de forma eficiente, né? De forma que ela seja produtiva. Né? Cuidado com os extremos, né? Nem coisas absurdas que não terminam nunca, que você fica preso naquele protocolo, né? E nem coisas, três pontos macro que também não vão te dar garantia de nada. Use a técnica do apontar e falar. Gente, vamos aprender com os japoneses. Se eles fazem, o negócio funciona. Isso aí é reportado, inclusive, em livros. O quanto melhorou o sistema para eles. Se funciona para eles, funciona para a gente. Funciona para eles, funciona para a gente. É só a gente fazer, né? É o apontar e falar para aquilo que você estiver fazendo naquele momento. Tem um palestrante espanhol, ele chama Emílio Duró. Cara que fala muito rápido, muito rápido. É bem difícil de entender esse cara, mas é bem bacana. Ele fala, né? Deixe as genialidades para os gênios. Você só copie. Só copie que vai dar certo. E é isso aí. Então a gente termina essa live de hoje. Então é isso aí. Muito obrigada e até amanhã. Até amanhã. Valeu. Tchau. Tchau.